Lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu joguei Zelda Ocarina of Time. Eu mal sabia o que esperar, eu só tinha ouvido que era um jogo incrível, mas quando o campo de Hyrule se abriu diante de mim, com aquela música ao fundo, o céu, foi como se o jogo dissesse: vem que aqui tem algo que você precisa viver. Naquela madrugada eu nem sabia, mas o meu cérebro estava criando uma memória que não ia se apagar fácil. Uma daquelas que, se alguém inventasse um botão de reset, eu apertaria sem pensar duas vezes, só pra viver tudo de novo como se fosse a primeira vez. Se você já teve isso, essa sensação daquele game que parece que foi feito pra você e que agora você daria tudo pra esquecer, só pra poder viver e jogar de novo com aquele coração limpo. Então, se eu te dissesse que talvez a ciência possa nos ajudar nisso. Desbravar os campos de Hyrule e sentir que o mundo inteiro se abre diante de você, o primeiro passeio a cavalo sob o pôr do sol em New Austin, como a sensação de liberdade em forma de pixel, ou subir lentamente por um colosso com o vento rugindo nos seus ouvidos e desafiar os seus próprios limites da alma. Entender que não existe quantidade de infectados suficiente para parar você de proteger quem você ama. Todos nós temos experiências inesquecíveis com jogos que, além de nos divertir, moldam a nossa visão da vida, do mundo, dos vínculos e de propósito, como se quanto mais eles ressoassem com a gente, mais íntima fosse a nossa conexão com eles. Isso faz com que você muito provavelmente já tenha pensado: eu queria poder esquecer essa experiência e jogar de novo, como se fosse a primeira vez. E sim, esse sentimento mostra o quão profundo aquela obra nos tocou, ao ponto de estarmos dispostos a sacrificar a memória que tivemos em prol daquilo que a gente quer viver mais uma vez. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual foi o jogo que você foi mais marcado e que você gostaria de jogar de novo, como se fosse a primeira vez, pra gente fazer um arsenal de jogos incríveis aqui nos comentários. Assim a gente pode também pegar algumas indicações das pessoas. Vocês estão vendo que ela vai desligar meu computador a qualquer momento. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga. Eu senti isso algumas vezes, seja com Zelda, Ocarina of Time, com The Last of Us, Life is Strange, e eu pensei: será que é possível a gente reunir o que a gente tem de estudo sobre memória e tentar fazer a gente finalmente reviver aquela experiência do zero com os games que mais nos transformaram? E claro, você pode transpor esse vídeo não só pra jogos, mas pra filmes, séries ou qualquer outro tipo de mídia. Só não dá pra você esquecer da ex. Nisso eu vou ficar te devendo. No, God! Esse vídeo aqui vai na contramão de outro vídeo que tem aqui no canal, porque ao invés de lembrar de algo, a gente vai tentar esquecer. E pra começar, eu quero fazer você voltar comigo pro Natal de 2004. A minha eu do passado tava muito empolgada com a ideia de possivelmente ganhar um PlayStation 1, depois de anos jogando um Dynavision 8 bits com uma fita só. E não, isso não é uma reclamação, eu adorava. De repente, o sonho começa a se tornar realidade. Eu fui correndo instalar o PlayStation na TV de tubo, peguei o primeiro CD que eu vi na frente, que veio com ele, cliquei no botão de ligar e pum! A minha memória afetiva foi marcada pra sempre pelo que eu tava prestes a ver. Resident Evil 2. Aquela experiência foi tão arrebatadora e tão diferente do que eu já havia visto que até hoje é um game que eu revisito de tempos em tempos. Mas como a gente pode resgatar aquela sensação de primeira vez? Como reescrever essa experiência novamente? E bom, a gente precisa entender que a gente armazena experiências e elas guiam o nosso comportamento. Aprendemos e armazenamos através de ligações chamadas sinapses, que se não for usada e reforçada, ela tende a ser enfraquecida e perdida. Isso pode explicar por que quando você treina repetidas vezes em algo, você fica cada vez melhor, mas quando você fica muito tempo afastado daquilo, você tende a ir perdendo a prática. Ou até mesmo às vezes que você acha que é melhor começar a história do game do zero do que voltar para aquele seu save antigo que você já nem lembra mais onde parou. E claro, quanto mais engajado e envolvido emocionalmente com aquela experiência, mais marcada ela fica. Por isso é muito mais fácil da gente lembrar de momentos felizes e alegres do que eu perguntar o que você tomou de café da manhã 2 quinta-feiras atrás. O mesmo vale para emoções mais pesadas. Traumas, por exemplo, são super memórias que ficam marcadas com uma carga de sentimentos negativos e que faz a gente ter medo que aquela experiência ruim se repita. Por isso, no início do vídeo eu disse que quanto mais a obra ressoasse, quanto mais a gente se envolvesse emocionalmente com ela, mais ela nos deixa marcas difíceis de esquecer. Por isso também esse vídeo não funciona pra esse. Mas e jogos? Temos como apagar essa memória e experienciar novamente? Quanto tempo até a gente desintoxicar o nosso sistema neurológico para conseguir revisitar um jogo? E bom, já poupando o seu tempo, não, a gente não consegue fazer isso do zero, simplesmente extrair e pulverizar essa memória. Mas a gente pode tirar vantagem da nossa tendência natural a esquecer de detalhes e informações ao longo do tempo. O miserável é um gênio!
Existem 2 tipos de memória. A declarativa, que diz respeito a fatos, eventos, coisas que você aprende e declara, e a não declarativa, que diz respeito a habilidades, procedimentos, hábitos. Por exemplo, você pode decorar o nome dos itens em um jogo para que eles servem e afins na sua memória declarativa. Agora, o processo de executar aqueles itens, combinar, utilizar eles, ou seja, o que envolve ao redor, você aprende com a memória não declarativa. E geralmente ela é mais difícil de esquecer. É tipo aprender a dirigir. Você começa entendendo a função de cada pedal, quando que é necessário trocar a marcha, e assim a sua memória declarativa vai agindo. Mas conforme você executa, repete, armazena esses conhecimentos, a sua memória não declarativa fica meio que automática, ao ponto de você não precisar pensar em cada detalhe do que você está fazendo. Porque dirigir vira um processo do qual você está habituado. Ou seja, memória não é só lembrar de algo, mas também lembrar de como se faz algo, executa algo. É processo de adquirir, armazenar e evocar uma informação. Por isso, um bom level design de um jogo te apresenta aos poucos as mecânicas e para que elas servem, e em seguida vai fazendo você experimentar e reforçar essa sinapse ao ponto dessa informação não ser mais apenas na memória declarativa, mas sim se tornar um processo automático que você vai executando ao longo da jogatina, tornando a experiência ainda mais inesquecível, fazendo parte da sua memória não declarativa, mais automático, mais processual. Talvez isso justifique porque que para mim foi tão sofrido aprender na aula de matemática a fórmula de Bhaskara, mas até hoje eu tenho gravado na minha memória o código da mochila jato do GTA San Andreas. L1, L2, R1, R2 pra cima, pra baixo, esquerda, direita, L1, L2, R1, R2 pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Bom, entendendo esse sistema da memória, a gente chega a um gráfico um tanto quanto controverso na psicologia, que é a curva do Ebbinghaus, onde ele tenta entender o tempo que a gente leva para esquecer uma informação. Mas claro, ele utilizou uma lista de palavras como exemplo na memorização, o que é bem diferente e bem menos impactante do que universos complexos, personagens que a gente se identifica e se relaciona, histórias que mexem com as nossas emoções, decisões e mecanismos mais complexos de aprendizado na nossa memória não declarativa que os jogos utilizam para fluírem melhor. Então, de qualquer forma, quando o conteúdo passa pelo método de revisão ativa, ou seja, quando ele é revisitado e a memória é evocada mais vezes, a curva de esquecimento do Ebbinghaus tende a diminuir. Levando toda essa lógica como base, a gente consegue entender que a melhor forma de esquecer algo é não praticar ou não reativar os circuitos neurais que estão envolvidos com aquela memória. Ou seja, bloquear e tentar evitar qualquer contato com qualquer coisa que te lembre ou evoque aquela memória. Ok, essa dica sim serve para esse. Jogos que você leva mais tempo jogando e espaça mais essas revisitas na jogatina, ou seja, continua no dia seguinte, na semana seguinte, vão deixando a sua memória declarativa mais alta na curva, fazendo você revisitar aqueles circuitos e fortalecer eles com uma maior frequência. Como se você estivesse dizendo pro seu cérebro que lembrar daquilo é importante, porque você vai usar de novo amanhã, de novo na semana que vem, na outra e na outra. Por isso, jogos que são mais curtos, que você termina mais rápido de uma vez só, tendem a ser esquecidos mais fácil, porque você não revisita aqueles circuitos da memória com uma maior frequência. Você usa uma vez, deixa ali e passou. Toen é um dos meus jogos indies favoritos, mas por incrível que pareça, eu quase não lembro mais da maior parte dos desafios do jogo. Afinal, ele tem uma duração de média 3 horas e eu terminei ele no mesmo dia que eu comecei, não precisando revisitar aquilo. Já faz uns 2 anos que eu joguei e ele não é um game que as pessoas costumam comentar, então às vezes eu nem lembro que ele existe, fazendo essa memória ficar meio empoeirada na minha cabeça, sem ter os seus circuitos ativados. Em contrapartida, The Last of Us me exigiu muito cognitivamente, emocionalmente, em termos de tempo. Então é muito mais fácil eu estar numa roda de amigos também, ou abrir as redes sociais e ver alguém falando desse jogo. Eu não consigo cogitar esquecer ele. Enfim, imagens, memes, trilha sonora, jogabilidade, jogatina casual, ou até o quadro que você tem na parede podem ser um pequeno lembrete, um gatilho, uma faísca que faltava para você ativar o turbilhão de associações, memórias que aquela obra te faz lembrar, reforçando ela na sua cabeça. E sim, quanto mais a gente gosta de alguma obra, maior a probabilidade da gente escutar a trilha sonora, assistir mais gameplays, estar mais atento a notícias sobre ela, ou alguns malucos até que fazem tatuagem, por exemplo. E aí vem a pergunta, ok, Liz, eu vou evitar qualquer tipo de contato, tentar ficar um tempo limpo de qualquer estímulo relacionado a esse jogo, mas quanto tempo eu preciso fazer isso? Bom, a maioria dos estudos vão na lógica de como evitar esquecer de uma informação, ao invés de como fazer para esquecer uma informação.
Então a gente está tentando ir na contramão do que a maioria já faz. E muitos deles falam sobre memória declarativa apenas, que diz respeito a nomes, eventos e afins, que a gente já conversou, mas os videogames usam todo um padrão sonoro, visual, narrativo, de jogabilidade que não só mexe com os nossos sentidos, mas também nos deixa imerso na nossa memória não declarativa, processual. Mas até que um estudo que acompanhou pessoas ao longo de 10 anos concluiu que os pontos que são esquecíveis de uma memória levam aproximadamente 1 ano. E em seguida, nos próximos anos, as informações daquela memória não são mais tão alteradas assim, nem tão esquecidas. Presta atenção que eu vou traduzir tudo isso de um jeito mais fácil de entender. 1 ano é a média de tempo que você leva para esquecer aquilo que dá para ser esquecido. O restante provavelmente vai te acompanhar por mais tempo. Isso não significa que em 1 ano você vai esquecer o nome do protagonista do seu jogo favorito ou qual é o plot twist principal do game. Não, porque isso envolve muita emocionalidade, muita memória não declarativa que fica registrada por mais tempo, muito mais estabelecida. Mas talvez seja possível você esquecer alguns detalhes do jogo, um pouco da história de algum dos personagens secundários, ou até mesmo alguns pontos do mapa, algumas localidades e até algumas surpresas narrativas também podem passar batido. Repito, não é apagar por completo o jogo da sua memória em 1 ano, infelizmente. Mas tudo aquilo que você conseguiria esquecer, que o seu cérebro não deu tanta importância, depois de 1 ano já foi varrido para debaixo do tapete. E talvez você se surpreenda quando for olhar novamente. Então sim, você pode ficar 1 ano sem jogar o seu jogo e evitar qualquer tipo de estímulo dele, mas ainda lembrar no plot twist principal e também lembrar ainda dos personagens que você mais gostou e mais se identificou, sem conseguir esquecer ele por completo e não ter uma amnésia instantânea quando fechar ali o aniversário de 1 ano que você não joga. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Mas os menores detalhes, aquelas coisas que são mais ao redor e que não tem tanto peso emocional, até 1 ano ali tende a ser esquecido e você consegue ter essas pequenas experiências na jogatina novamente, como se fosse a primeira vez. Por mais que o escopo master você não consiga apagar. E bom, você pode até tentar conseguir esquecer boa parte de uma experiência para poder revisitar ela, mas não tem como apagar por completo, por ser um mecanismo tão complexo e principalmente se a carga emocional e de significado for marcante para você. Mas podemos sim reviver a experiência de outras formas, como por exemplo, revisitar o jogo quando você já não é mais a mesma pessoa. O filósofo Heráclito, da Grécia Antiga, dizia que não podemos nos banhar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio que corre já não é mais o mesmo, e você também não é mais o mesmo. Reencontrar um jogo que foi importante pra você em um momento diferente da sua vida, onde você já tem novas experiências, novas expectativas, aprendizados, pode ser tão intenso quanto a primeira vez. Ou até mesmo apresentar o jogo pra uma nova pessoa, pra você ter uma nova perspectiva, conversar com outras pessoas que jogaram pra tentar entender novas memórias e tentar ver detalhes que talvez tenham passado batido, também são formas de viver aquela experiência de uma forma diferente, de ser impactado pela obra numa perspectiva diferente. Então, ao invés de esquecer, eu recomendo você reviver essa experiência de jeitos diferentes, enriquecendo ainda mais a sua experiência e a sua relação com o jogo, seja percebendo detalhes novos na fotografia, uma trilha sonora que você não tivesse prestado atenção antes, curiosidades que enriquecem a experiência, ou até mesmo atenção a detalhes que deixaram a experiência tão única. E claro, aproveitar essa estratégia de revisitar conteúdos e aprendizados para fortalecer esses circuitos nas suas memórias pode ser muito útil não só para os videogames, mas também para a sua vida profissional, para os seus estudos, para a sua carreira. Por isso eu quero falar da Alura, parceira aqui do canal, que é a maior escola de tecnologia do país, onde com apenas uma matrícula você consegue ter acesso a todos os cursos da plataforma, que vai desde programação, data science, back-end, front-end, inteligência artificial, gestão e inovação, marketing e várias outras áreas incríveis para você experimentar, testar, ver o que você acha que é de acordo com o seu perfil, conseguir conversar com as pessoas que também já estão inseridas no mercado. Afinal, a Alura tem uma comunidade exclusiva de alunos e alunas para você poder fazer networking. E a partir do plano Pro, você também tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar não só a aprofundar os seus conhecimentos, mas também a testar quais cursos têm mais a ver com o seu perfil, de acordo com o que você busca para você. Então a Alura é excelente, desde você que ainda está em dúvida em que carreira seguir e quer testar várias coisas diferentes, até mesmo para quem quer fazer uma transição de carreira, iniciar uma nova jornada ou apenas aprofundar os seus conhecimentos. Bora aproveitar os 15% de desconto que a Alura deu para nossa comunidade aqui do canal usando o cupom LISAGUERRA, apontando seu celular pro QR Code ou então clicando no link aqui da descrição. Bora! Videogame é arte e vai te tocar de diferentes formas, dependendo do que você tá vivendo, do que você consegue absorver naquele momento, de quais significados e vínculos você vai permitir estabelecer com aquela obra. Por isso sempre vale a pena revisitar aquilo que foi importante em algum momento e tentar sempre encontrar mais sentido e ver o que agora reflete e o que antes fazia sentido, talvez hoje já tenha outro significado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você não esqueça,
tema do vídeo. Você não esqueça de deixar o seu like e, é claro, comenta aqui quais jogos você gostaria de jogar como se fosse a primeira vez. Muito obrigada pela atenção de sempre e tchau!